Olá, sejam muito bem-vindos ao Capital Natural. Dinheiro com propósito. Já falei a palavra-chave para você. Uma expressão de efeito repetida por muitos, de pais e mães falando sobre a vida com seus filhos e gurus da autoajuda. Mas que resume muito bem a grande mudança que implica a ideia de sustentabilidade, principalmente nas empresas que passam a se balizar não apenas pelo lucro como resultado a ser perseguido, mas também pelos impactos sociais e ambientais positivos, o chamado Triple Bottom Line. E no programa de hoje, nós vamos falar justamente disso, de dinheiro com propósito, com a Regina Migliori, CEO do Grand Future Group, criadora do programa Mind Educa e do programa de educação financeira Planeja a Sua Liberdade. E o Rogério Oliveira, fundador da Yunus Corporate Social Innovation Brasil e mentor em programas globais de empreendedorismo na Singularity University no Vale do Silício e MAN na Alemanha. O currículo de vocês dois não é só isso que eu falei, já foi uma lista. Vocês têm uma carreira, assim, espetacular. E aí eu já adianto para quem está nos assistindo que hoje nós vamos falar de duas frentes quando a gente trata de dinheiro com propósito. Nós vamos falar do dinheiro de uma forma pessoal, individual e também no serviço como trabalho, como empresa. Regina, começando com você. Primeiro, como é que você começa a ter essa abordagem, né, de uma educação financeira e como é que a gente começa, de fato, a educar as pessoas financeiramente? Na realidade, o meu envolvimento com a educação financeira se deu por conta do grande eixo de trabalho a qual eu me dedico aí há décadas, que é essa educação centrada em valores e o desenvolvimento de uma inteligência ética. E há uma série de pesquisas sobre comportamento, sobre neurociências, que envolvem o nosso processo decisório. E daí, então, esta relação com a educação financeira para que a gente possa, de fato, educar não somente sob o ponto de vista técnico do que fazer com o dinheiro, como investir, como fazer um orçamento, mas principalmente para ter clareza de que o dinheiro ele é um meio e ele pode ser um meio hábil para um impacto benéfico. E aí a gente está falando de uma educação financeira centrada em valores. E é este fio da meada ao qual eu me dedico e é esse o espírito do programa de educação financeira. E como é que a gente começa a falar sobre isso para as pessoas? Nós temos nos dedicado a diferentes grupos, crianças, jovens, universitários, os adultos e... Começa lá desde cedo. O ponto de partida é você ter um propósito. Tá. Né? Senão o dinheiro vira um fim. Ganhar dinheiro vira um fim em si. E o bom uso do dinheiro requer que você estabeleça um propósito. Não é ter o dinheiro pelo dinheiro, eu quero ter dinheiro. Eu quero ter um salário bom para pagar as contas, para ter um bom plano de saúde e viajar no fim do ano. Exatamente. Se você simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro e pagar as suas contas, o dinheiro passou a mover a sua vida. E tem que ser ao contrário. É você que tem que mover o dinheiro, né? E dá? Exatamente. E aí, então, você tem que usar a sua inteligência, você tem que usar uma série de mecanismos que estão aí disponíveis, mas principalmente começar por um ponto muito importante, que é prestar atenção às suas próprias decisões. Como é que você decide, como é que você se relaciona com o dinheiro? Então, tem gente que é extremamente planejadora, tem planilhas e consegue se sentir à vontade com isso. Tem gente que tem horror a isso. Tá? Tem gente que é sonhador e acha que nunca aquilo que tem é suficiente para realizar um sonho. Se tem 5, precisa de 10, tem 10, precisa de 50. Então, prestar atenção a si próprio é o ponto de partida. Como é que eu tomo as minhas decisões em relação ao dinheiro? Como é que eu me relaciono com o dinheiro? Eu consigo estabelecer uma relação saudável? Eu gasto mais do que eu tenho? Eu sempre acho que eu não vou ter? Eu tenho medo de ficar pobre? Então, tudo isso faz muito sentido e é muito relevante quando você resolve dar início a um processo consciente de uso do seu dinheiro. Prestar atenção ao seu processo decisório, a maneira como você se relaciona com o dinheiro. E, a partir daí, começar a prestar atenção numa série de coisas, inclusive na forma como você ganha dinheiro. Ah, mas a gente vai esmiuçar bastante isso. Vem comigo, agora eu vou falar com o Rogério. Rogério, você fundou a Yunus Negócios Sociais no Brasil, que é uma organização vinculada ao Mohamed Yunus, que ganhou o Nobel, inclusive, por causa do microcrédito, lá na década de 70. É engraçado porque a gente fala de microcrédito, hoje é uma coisa tão corriqueira, mas isso um dia não foi, né? Traz um pouquinho desse tema, como é que a organização funciona e como é que é esse pensamento?
Claro, não, acho que, enfim, você tocou aí no ponto original da organização, que realmente tem base no Yunus, Muhammad Yunus. Interessante comentar que ele foi o primeiro economista a ganhar o prêmio Nobel, não de economia, mas da paz. Tá, Justamente sim, por ter usado aí, eu acho que numa época que, pô, se hoje ainda não é moda, pô, na década de 70 era menos ainda ter esse tipo de discussão financeira conectada a um propósito social, humanitário, social, etc. Né? Mas basicamente o que ele fez na década de 70 foi isso, ou seja, resolver um problema de acesso a crédito, né? As pessoas na extrema pobreza, ele brinca com isso, né? Ele diz que quem consegue empréstimo em banco é quem tem dinheiro, né? Porque você vai pedir um empréstimo no banco, eles vão te pedir garantias, colaterais, outros bens, etc. Então a pessoa na extrema pobreza não tinha acesso a esse capital e o que ele resolveu foi isso. Agora, como ele resolveu isso é que foi o interessante. Ele não criou uma ONG que passou a fazer doações, vamos dizer, para as pessoas na extrema pobreza. Ele criou um negócio, um banco que hoje se tornou, hoje não, né? Se tornou há muito tempo e continua sendo o maior banco de Bangladesh. E aí, então, ele aproveitou esse conceito de resolver problemas sociais, estruturando negócios, empresas, que, portanto, não dependem de doações, conseguem criar escala, se expandir, etc. E levou isso para outros problemas sociais. Então, começou a testar isso em problemas ligados à educação, saúde, comunicação, enfim, diversas questões. Isso começou a dar certo, então, aí nasceu, depois do microcrédito, um novo conceito que se chama negócios sociais, que deu origem a um grande setor hoje no mundo, com mais já de 250 bilhões em investimentos aí sendo realizados em empreendedores e corporações, com essa visão, né, de empresas que nascem com uma missão social na saída, ou seja, não é algo como a gente estava acostumado até hoje, né? Algo paralelo à organização, né? Aqui tem onde eu ganho dinheiro, o meu produto, a minha equipe, as minhas metas, aqui está o centro nervoso da minha organização. Ah, mas vamos fazer alguma ação de responsabilidade social aqui no paralelo. Não, né? Acho que... Responsabilidade social é limitado, né? Uma empresa é um negócio social, é o foco absoluto. É o foco do negócio e é onde o dinheiro, como a Regina comentou, passa a ser meio e não fim. Né, o dinheiro você passa a enxergar ele como mecanismo, né, é o lugar no mundo onde você começa a unir as duas coisas, né, você troca o ou pelo e, né, então não é ou fazer o bem ou ser uma empresa abundante de recursos financeiros, dá para unir as duas coisas. Mas tem gente em casa que não está acreditando nisso e vai continuar por mais 2 minutos, porque eu vou fazer uma rápida pausa, mas o Rogério vai explicar, não saia daí. De volta com Capital Natural, hoje falando sobre dinheiro com propósito, com Regina Migliori, CEO do Grand Future Group e criadora do programa Mind Educa, e o Rogério Oliveira, fundador da Yunus Corporate Social Innovation Brasil. Rogério, vamos lá. Vamos lá. Você falou que é possível, que tem negócios sociais onde a ideia é o foco inteiro é ter uma ação social, quer dizer, o lucro fica bem lá atrás ou quase não existe, é isso? Isso é muito interessante a tua pergunta, porque a gente começa a fazer essa relação que não é verdadeira, né? O lucro não existe. Não, ele pode existir. Existe uma questão do que hoje a gente faz no mundo com o lucro, né? Isso é uma outra questão. 200% em cima do produto, pode ser 40%. Eu vou te dar, para ser mais concreto aqui, acho que para todo mundo conseguir compreender melhor. Contar casos mais antigos. A gente, há quase 8, 9 anos atrás, contribuiu para uma empresa de iogurtes, para ela criar uma nova empresa em que o foco dela era erradicar a desnutrição infantil, isso lá em Bangladesh. Tá? Como é que isso funcionava? A empresa tinha que desenvolver o iogurte e uma cadeia produtiva para que ela pudesse oferecer esse iogurte a um preço muito baixo, para que as pessoas na extrema pobreza pudessem comprar esse produto, mas um valor suficiente que pagasse toda a estrutura da empresa, a produção, etc. e tal. Então, esse é um caso, por exemplo, que existiu, foi criado, ainda existe, está de pé e tal. Depois desse caso, com corporações, a gente criou mais de 15 projetos,
E surgiram no mundo milhares de projetos de empreendedores sociais, então sempre com um foco desse, de criar uma tecnologia, um produto ou um serviço que eu vendo. Através disso eu tento erradicar o problema, mas consigo gerar um valor que muitas vezes paga, a maioria das vezes, né, deveria ser assim, paga toda a estrutura da empresa e, em alguns casos, se torna uma empresa, inclusive, lucrativa. Depois entra a segunda parte aí da tua pergunta, o que a gente faz com esse lucro. Aí é uma questão quase filosófica. A gente acredita, e o Yunus acredita, a gente defende que, como todos os sistemas no mundo, eles são todos abundantes, né? O sistema natural, também o sistema econômico, e que muitas vezes a gente gera uma escassez nesse sistema ao tirar uma parte dele e querer acumular individualmente, ao invés de mantê-lo circulando no sistema, né? E que quando a gente faz essa retirada excessiva individualmente, a gente começa a causar escassez para o resto do sistema. Sim, né? sem dúvida. Então, no modelo do Yunus, a gente defende que esse lucro gerado ele deva ser reinvestido numa empresa, num outro negócio social, numa nova solução, né, para que esse dinheiro fique sempre circulando em fórmula de solução social. Eu quero só que, inclusive, você só esmiuce um pouquinho mais do trabalho que você tem na Yunus, Claro. mas eu quero fazer um parênteses. Há coisa de 2 semanas, eu li uma entrevista que falava da filha, ou neta do Disney. Tá? E que ela está criticando absurdamente o atual CEO da empresa, porque ele tem lucros tão absurdos, que são, assim, descabíveis de bônus de fim de ano, que se ele reduzisse uma parte dos bônus dele, reduzisse, não é ficar sem bônus, aumentava em 15% o salário de todos os funcionários da Disney. Quer dizer, é descabido, não há argumento nenhum para um ser humano concentrar. Ah, mas ele bate metas, ele é responsável pelas decisões que acabam trazendo um lucro gigantesco. Ok, bonito isso. Mas olha essa base de funcionários, podia se distribuir muito mais, é um pouco nisso que a gente está falando, né? E acho que não só dentro da Yunus, existe um movimento humano nessa direção, a gente está né? se conscientizando um pouco portanto, mais, né? existe, por exemplo, um outro movimento que se chama B Corps, né? As corporações B, que estimulam com que as organizações não ultrapassem um determinado multiplicador entre quem menos ganha naquela empresa versus quem mais ganha, justamente para evitar essas distorções, às vezes, Ela tá bizarras. bem alinhada com isso. Porque senão isso é concreto, né? Nos Estados Unidos, uma das grandes razões hoje de desigualdade está na diferença paga entre CEOs de grandes organizações e a base de quem está ali na organização, né? Então, que bom, existem vários movimentos aí, eu acho que nos trazendo mais consciência disso para que pouco a pouco a gente vá evoluindo aí. Eu acho interessante a gente observar que eu comecei a trabalhar com essas questões todas éticas, cultura de paz, a educação centrada em valores ainda na década de 70. E essa conversa toda sobre negócios com propósito, dinheiro com propósito, era coisa de doido na década de 70. Na década de 80, virou um papo de alternativo. Começa a nascer um mundo paralelo. Década de 90 virou tendência. Aí as lideranças podendo optar por esse modelo ou aquele modelo, mas hoje é cenário. Quando a gente hoje chama de cenário, né, exatamente, quando se torna a demanda do mundo. Isso. Então, essa observação que você acabou de fazer sobre a neta do Disney, isso é cenário, isso é demanda do mundo. São as pessoas olhando para alguma coisa e dizendo, não dá para ser assim. Bastante diferente de um cenário de 30, 40 anos atrás, quando as pessoas simplesmente acreditavam que era impossível ser de outra forma. Sim. E essa transformação, eu acredito que ela vem avançando com intensidade. O Rogério comentou sobre o Nobel do Yunus, né? Um economista ganhando o Nobel da Paz. E hoje nós temos especialistas em comportamento ganhando o Nobel de Economia, neurocientistas ganhando o Nobel de Economia. Então, esse trânsito hoje do que se conhece, do que se sabe, das diferentes formas de aplicação, toda essa ideia de prosperidade que foi subtraída dos nossos modelos econômicos, né? Onde a visão da escassez, ou seja, aquilo que falta acaba sendo valioso porque tem pouco, né? Isso acaba influenciando muito o próprio comportamento das pessoas. Então, quando eu disse ainda há pouco que a primeira coisa na ótica de uma educação financeira centrada em valores é observar a si mesmo, observar as suas decisões,
porque esse modelo centrado na escassez, ele às vezes está muito enfranhado nas pessoas. E a ideia de prosperidade, às vezes, ela está muito distante, como um sonho impossível. E prosperidade é isso. Prosperidade é o modo natural de vida, né? A natureza está aí, nos oferecendo uma série de oportunidades. E, às vezes, as pessoas mesmo deixam de prestar atenção a estas oportunidades. Você consegue me dar algum exemplo, assim, real? Eu fico imaginando a pessoa que está em casa, de fato, meu Deus do céu, eu já ganho mal para dedé, eu não consigo aumentar meu salário, pelo amor de Deus, já pedi para meu chefe fala que está tudo quebrado, não tem como. Enfim, como é que eu mudo essa mentalidade daqui para essa mentalidade daí? Não dizendo que essa é a minha mentalidade, a mentalidade dessa pessoa que está pagando as contas, que tem a escola do filho, que agora tem que comprar um remédio a mais, que não estava contabilizado ali. Socorro, precisa de dinheiro, querido. Propósito às favas, mas como é que isso muda e como é que esse mindset que muda também acaba tendo um resultado inesperado para a pessoa? Existe algo que muitas vezes, quando as pessoas lidam com o dinheiro, a gente coloca com bastante intensidade. A primeira coisa é perder o medo de lidar com o dinheiro. E esse medo envolve diversas coisas. Então, quando as pessoas dizem assim, não, mas eu não consigo guardar dinheiro. A pergunta inicial é assim, o que você faz com o seu dinheiro e por que você gostaria de guardar o dinheiro, tá? Porque necessariamente guardar dinheiro não significa uma segurança financeira. E o imponderável, ou seja, eu preciso comprar repentinamente um remédio, ou eu bati meu carro, eu vou ter que fazer um conserto aqui. No programa de educação financeira que nós montamos e que os jovens vêm participando aí com bastante intensidade, essa questão do imponderável, ela é muito relevante, muito. Porque as pessoas têm a sensação de que elas são pegas de surpresa. Tá? Quando a vida não é algo controlável. Sim. Então, primeiro passo, não imagine que fazer um planejamento financeiro é colocar sua vida num trilho do qual ela não vai se desviar. Não, ela vai se desviar, tá? Porque isso é a vida. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 15 segundos. A incerteza tem que fazer parte do cálculo. Faz parte do cálculo, faz parte do seu planejamento. Sob o ponto de vista técnico, financeiro, hoje, nós estamos acompanhando, por exemplo, a chegada dos físicos no âmbito da análise de risco das instituições financeiras. Porque como é que você coloca, por exemplo, uma instabilidade social ou uma tsunami que abala a economia, que abala indicadores econômicos, como é que você coloca isso em números? Você não coloca, você precisa de uma equação quântica. Então, os físicos quânticos estão se aproximando das análises de risco nas instituições financeiras. Então, trazendo isso para a dinâmica pessoal do nosso dia a dia, primeiro é a gente aprender a lidar com o imponderável. Ele vai acontecer de qualquer forma. Tá? Em segundo lugar, ter bastante clareza de que há muita coisa supérflua com a qual a gente se envolve. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que cortar tudo da nossa vida, mas ter bastante consciência de que eu estou criando necessidades artificiais na minha vida. Preciso colocar um subwoofer de R$3 mil no mercado. Gina, posso pegar uma caroninha nisso que você está falando? Não, até... Tem uma parte de depoimento pessoal nisso. Você comprou um subwoofer e colocou no carro da década de 80? Não subwoofer, mas acho que nessa mudança de carreira, de vida, etc. e tal. E como eu lido hoje com muitos empreendedores, tem uma coisa para mim que é fundamental que eu percebo, que acho que é o que você está falando, é que a conta, quando você está fazendo algo com propósito, a tua conta muda. Porque quando você não está fazendo algo conectado ao teu propósito de vida, você precisa se compensar, né? O termo em inglês, até hoje ainda, para salários em multinacionais, significa compensation, o que significa compensação. O que eu já fui ver no dicionário significa restituir alguém por algum prejuízo causado. Então, a remuneração hoje para alguém que não está trabalhando com propósito é uma compensação por um prejuízo. Nossa, que triste! Que a empresa te causa e você mesmo está se causando. Ai, que péssimo! Qual que é a boa notícia? Quando você passa a trabalhar com algo que tem absoluto sentido para você, você não precisa se compensar com coisas supérfluas, então a tua conta ela
naturalmente reduz. Você passa, e não é um voto de pobreza, que muito longe disso, que acho que é uma coisa que o setor social também sofre ainda do estereótipo de que você, poxa, precisa ser a Madre Teresa de Calcutá para fazer o bem para o mundo. Não é isso. Não vai dar. Mas a tua conta muda, então a tua vida se facilita, você topa viver num minimalismo aí um pouco maior. E essa coisa da compensação, isso vale para as pessoas num nível impressionante. Então, pera um pouquinho, vamos falar dessa compensação num nível impressionante. Em instantes, Capital Natural sai rapidinho, mas volta rapidinho, fica aí. De volta com Capital Natural, hoje falando sobre dinheiro com propósito, com Regina Migliori, CEO do Grand Future Group e criadora do programa Mind Educa, e Rogério Oliveira, fundador da Yunus Corporate Social Innovation Brasil. E a Regina estava falando em compensação em nível impressionante, não podemos perder essa fala, vai. Olha só, acho que eu vou dar um exemplo aqui vinculado ao contexto feminino, tá? Nós aqui, meninas passeando pelo shopping, meninos também fazem isso, tá? E de repente você passa por uma vitrine, vê uma blusinha toda linda, dá 2 passos, volta, olha de novo para ela e aí dentro da gente começa a surgir um diálogo interno que começa assim: nossa, que belezinha, né? Puxa, o preço está um pouco alto, mas afinal de contas, eu mereço. Eu trabalho tanto, sabe? Eu mereço algo dessa natureza, não é possível, sabe? Não é possível, eu não consigo fazer nada por mim e por aí vai. Entra na loja, compra, passa o cartão de crédito, chega em casa, experimenta a blusinha às vezes, olha no espelho e às vezes chega à conclusão assim: nossa, mas a iluminação daquela loja tapeia a gente, né? Ela nem é tão linda assim. E quando chega a fatura do cartão de crédito, então o pânico é absoluto, né? E a pergunta vem assim: onde eu estava com a cabeça quando eu resolvi fazer essa compra? Onde é que você estava com a cabeça? Exatamente nesta necessidade de compensar algo sobre a qual, às vezes, as pessoas não têm consciência. O que eu estou compensando com o consumo? Qual é a carência? O que está faltando? E saio gastando, né? Hoje, a questão da compulsão do consumo, ela é seríssima. E mesmo que você não chegue a níveis de compulsão doentios, esta mínima compensação, ela normalmente produz gastos que não estavam planejados, que necessariamente não precisariam ocorrer e fazem parte não desta restrição, né? Mas fazem parte dessa sua visão de prosperidade. Prosperidade significa você ter acesso àquilo que realmente é necessário para a sua vida. E seguramente aquela blusinha podia ter passado e você poderia ter olhado para ela e ao invés de fazer uma compensação, você se lembrar que você está fazendo algo com um propósito e que talvez aquela blusinha não fizesse parte do seu propósito. Sim. E quando a gente tem este propósito, eu quero me casar, ou eu quero fazer um curso, ou eu coloco alguma coisa que é maior do que esta necessidade de compensação que naquele momento aquela compra eventualmente poderia produzir. Você primeiro precisa fazer um estudo seu, né, Regina? Assim, do que eu Olhar para quero, si o que a próprio. família quer, quais são nossos sonhos. E existem sonhos ou propósitos, né, que são de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E você pode guardar o dinheiro com focos em diferentes prazos, não? E aí Com você certeza. consegue. Porque você, ao deixar talvez de comprar a blusinha, não é um sofrimento, sei lá, mas é um não, porque agora eu vou para Disney. Entendeu? É uma outra coisa. É algo. Outra coisa importante é a diferença entre o guardar e o investir. Tá? Guardar é o acumular. Tá? O investir é você aliar este recurso que você, de alguma forma, está conseguindo construir em função do seu propósito. Aí você está investindo no seu propósito, que é diferente de simplesmente guardar. Tem gente que só guarda, acumula. E às vezes nem sabe direito o que vai fazer com aquilo e muitas vezes, normalmente, né, quem só guarda e quem só acumula, na grande maioria das vezes, acha que tem pouco, que não vai dar para fazer aquilo que gostaria. Eu acho que e isso gera uma frustração permanente. Um apego. Exatamente. Quem realmente alinha o seu propósito e
e raciocina como um investimento e não como um acúmulo, isso traz, sob o ponto de vista de uma serenidade, de uma felicidade interna, inclusive, essa sensação de segurança em relação não ao dinheiro, mas à sua capacidade de tomar uma decisão em relação a ele. E isso muda uma sensação de bem-estar que a própria pessoa passa a ter, independente de quanto ela tem. Nós não estamos falando de volume de dinheiro, nós estamos falando de formas de se relacionar com ele. E isso traz um bem-estar. Não sei se você quer completar isso, Rogério. Eu estou, enfim, concordando aqui com tudo que a Regina está falando. Eu acho que só nesse aspecto, né, do indivíduo, quando ele se compensa, não compensa, eu gosto sempre de trazer outros dois públicos aqui, né? Tem um grupo que, de fato, e a gente é próximo desse grupo por conta da natureza do nosso trabalho, que é um grupo que está mais numa categoria quase de sobrevivência mesmo, né? E que, portanto, esse guardar nem existe, né? Não é possível, ele está mesmo ali realmente sobrevivendo. Então toda essa conversa de propósito, etc., em países desigual como o nosso, soa quase como uma conversa quase elitista, né? Sim. Tem uma grande massa que eu não tenho nem para hoje, não consegue nem acessar que isso. Propósito. Por outro lado, isso para uma grande quantidade de pessoas às vezes é uma desculpa, né? Se considera com recursos mais limitados do que de fato é. E a boa notícia é que eu acho que esse grupo que você mencionou aí no começo do nosso papo, né, eu acho que de filhos, de herdeiros, etc. e tal, essa nova geração que parece já vir desprovida do chip da necessidade de segurança, mas vem com o chip do significado. Eu acho que é essa geração que a gente tem percebido aí uma busca por mais propósito na vida e, portanto, com o que eles fazem com o dinheiro, sim, que aí está guardado, está sobrando, né? Acho que essa noção de que o teu dinheiro, enquanto investidor, ele determina a direção para onde o mundo está indo também, né? O que você faz com o teu dinheiro, ele nutre um negócio com mais ou menos propósito. Então, acho que essa dimensão do ponto de vista de investidor é algo que a gente sente na nossa organização tendo evoluído muito. Você está falando aí desde a década de 70, etc. Para a gente é uma organização que tem 6 anos aqui no Brasil. Das primeiras conversas para hoje, a gente sente uma evolução gigantesca com essa nova geração investidora. E dos jovens empreendedores, né? O jovem antes queria fazer uma carreira como trainee, numa multinacional, etc. E hoje ele não. Ele topa esse lugar de mais risco financeiro. Exatamente. Em troca de significado. Ele cria o dele com uma outra cabeça. Olha, eu vou ter que interromper a nossa conversa, mas fica tranquilo, porque é só uma pausa. O programa desta semana fica por aqui. Semana que vem nós vamos continuar a conversa sobre dinheiro com propósito. E eu já vou avisando, tem muito assunto pela frente, estou até interrompendo. Agradeço os nossos 2 convidados que voltarão a estar conosco na semana que vem, a Regina Migliori, CEO do Grand Future Group e criadora do programa Mind Educa, e o Rogério Oliveira, fundador da Yunus Corporate Social Innovation Brasil. Eu peço que você acesse as nossas redes sociais, reveja os vídeos, comente, envie sugestões, participe. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.